entoar o hino Sejas Louvado. Amado Pai, Criador dos céus e da terra, esta manhã buscamos fazer silêncio, na verdade, perante Ti. Muito mais do que um mero silêncio de palavra, um silêncio que dê oportunidade ao Teu Espírito de falar. Que a Tua verdade e a Tua palavra nos sejam comunicadas esta manhã, Senhor, e nos deem a virtude e o poder de vivermos todos os dias da nossa vida, executando o Teu plano para nós. Por isso viemos aqui buscar poder para isso. E Te prestamos este culto em honra e reverência e fazemo-lo em nome de Jesus. Amém, Pai. Para darmos continuidade a este culto, vamos juntos entoar as estrofes do hino Queremos dar louvor, com o número 497. Senhor,
puderem, o favor de ajoelharem para orarmos ao Senhor. Querido e amado Pai que estás no céu, nesta manhã do teu santo dia, o nosso coração se sente feliz e grato pelas bênçãos que tu tens concedido a cada um de nós individualmente e também como teu povo. Te louvamos, Senhor, porque nesta manhã de sol feliz do teu santo dia, nos podemos congregar em teu nome, nos podemos, Senhor, encontrar na tua presença, não só para te louvar e para te agradecer tudo o que tens feito na nossa vida, mas também, Senhor, para escutar a tua voz, para escutar a tua palavra, Senhor, que vem através destes teus servos. Nesta hora e solenemente, rogamos-te a presença do teu Espírito Santo. Sabemos que tu, como tu prometeste, Ele está sempre conosco, onde estão uns poucos reunidos em teu nome. E nós queremos sentir, Senhor, a tua presença esta manhã. Que sejas, Senhor, o nosso professor, como acabamos de cantar, aquele que nos vai ensinar hoje, que nos vai instruir no teu caminho, Senhor, na luz da tua verdade. Que abençoes, pois, este teu servo e a tua serva, que vão falar em teu nome, que as tuas palavras caiam no nosso coração como a água em terra sedenta, Senhor, e que possam produzir frutos para a eternidade. Possam produzir, Senhor, vidas transformadas, caráteres, Senhor, perfeitos à semelhança de Cristo Jesus. Conhecemos, Senhor, a nossa indignidade e as nossas fraquezas, mas rogamos-te, Senhor, a tua bênção e que esta tua palavra, como alimento para nós, como pão, nos faça crescer em Cristo. Abençoa todos que estão presentes, que vieram aqui à tua casa de oração, desde a mais tenra criança ao irmão mais idoso, passando pelas visitas, que possamos sentir a presença de Jesus no nosso coração e a tua influência, Senhor, em nós. Que a nossa mente, Senhor, esteja concentrada naquilo que tu nos vais dizer, a ensinar, e que de facto tenhamos um dia de sábado abençoado, de paz e profícuo, Senhor, em bênçãos espirituais. Rogamos-te uma bênção preciosa para todos os irmãos que ficaram nas suas casas retidos pela doença. Os problemas de saúde abundam, Senhor, e nós rogamos-te uma bênção para todos aqueles que se encontram sofrendo e que eles sintam também a tua presença junto deles, Senhor, o ânimo, a coragem que o teu Espírito Santo pode transmitir. Abençoa também aqueles que por motivos de desânimo, fraqueza espiritual, se encontram afastados, que também possam ser sensíveis aos apelos do teu Espírito, para que possam voltar ao aprisco do Senhor e preparar-se para a tua vinda enquanto é tempo. Enfim, Senhor, abençoa também todos quantos nos estão a ouvir pela internet, que a tua palavra também cale nos seus corações, Senhor. Obrigada por todas as bênçãos, tudo te agradecemos e suplicamos, não por nós, mas no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nesta hora, neste momento, desejo cumprimentar a todos quantos estão presentes na casa do Senhor esta manhã, desejar a todos um sábado feliz, ricamente abençoado, possamos desfrutar do estudo da palavra do Senhor, toda a mensagem que Ele tem para nós hoje e também possamos desfrutar da companhia uns dos outros. É sempre agradável ver os nossos irmãos no dia do Senhor, conversar com eles, ver o seu sorriso.
e que, portanto, possam ter um dia feliz, abençoado. Nestas boas-vindas, também gostava de incluir todos quantos estão presentes esta manhã e que são visitas desta igreja. Alguns destes já são caras habituais, como a Olga, o Zé, que nos visitam. Temos um casal também que vem da Igreja do Porto, a Anabela e Joel Fernando. E temos também connosco o pastor Pedro, que todos conhecem, ou a maioria, e a sua esposa. Gostava também de cumprimentar e saudar todos quantos nos estão a ver pela internet, que também possam ter um sábado feliz e que todo o programa que a Igreja preparou para esta manhã, com a graça de Deus, vos possa agradar e enriquecer espiritualmente. Estes momentos são também momentos importantes no culto prestado ao Senhor, são momentos também de adoração, ao mostrarmos a nossa fidelidade e a nossa generosidade ao Senhor. Antes de passarmos à recolha das ofertas, eu tenho um pequeno texto para ler. A oferta de hoje será para os fundos da Igreja local, nacional e mundial. Em Deuteronômio 16:16, a palavra do Senhor diz assim: nenhum homem deve apresentar-se diante do Senhor de mãos vazias. Até mesmo os mais necessitados devem ofertar a Deus aquilo que possuem. Não é o tamanho da oferta a Deus que a torna aceitável. É o propósito do coração, o espírito de gratidão e o amor que ela expressa. Se um pedinte der ofertas a Deus, ele sentir-se-á como um príncipe. Se um príncipe não der ofertas a Deus, ele sentir-se-á como um pedinte. Vamos agora dar lugar às crianças e então será retirada a oferta aos adultos. Um bom sábado.
Querido Jesus, querido Pai, obrigado, Senhor, porque estamos aqui na Tua casa, Senhor, com os dízimos e as ofertas, Senhor, que Tu nos concedeste, Pai. Queremos-te pedir, Senhor, que possas conduzi-las para o avanço da Tua obra, Pai. É o que eu Te peço e agradeço, no nome de Jesus. Amém.
sábado mais abençoado, que sábado tão rico que Deus nos proporciona viver, e temos que ter o coração grato e alegre por todos os momentos que Ele nos delicia através de pequenos, tão singelos como estes, mas que enriquecem e preparam o nosso coração e a nossa mente para os momentos que se irão seguir. Queridos irmãos, em nome do Departamento do Lar e Família, queremos dar um bom sábado a todos, mas represento toda uma equipa que tem estado a preparar estrategicamente a direção, o Conselho de Igreja, para que esta semana de Lar e Família, que era para ser no primeiro trimestre, mas foi adiada estrategicamente para esta altura, e toda a sua direção pensou, e represento aqui desde o departamento mais singelo que ninguém consegue ver e que está nos bastidores, dos nossos diáconos, começando depois também por agradecer à equipa de comunicação, multimédia, toda a ajuda, o departamento de música que tem já participado neste evento ou semana especial que começou ontem. Nós estivemos reunidos já com o pastor Pedro Esteves e a Marta Esteves ontem na capela, com os nossos jovens e pais de jovens, e foi um momento muito especial, onde já pudemos conhecer melhor um bocadinho da história deste casal, que não é estranho, creio, para todos nós. Antes de os apresentar, eu queria enfatizar, no seguimento daquilo que a Moninha também já referenciou, esta semana Lar e Família, em que nós vamos concentrar-nos mais nos 2 fins de semana, portanto neste e no próximo, tem como tema geral Família 360 graus. E no final é que iremos perceber muito bem aquilo que o casal pastoral propôs e porque este tema. E convido desde já para todos os irmãos e aqueles também que nos acompanham lá de casa, se puderem, hoje à tarde, às 16h30, neste salão principal, na igreja principal, vamos ter um tema bastante interessante, com uma imagem muito especial, aqueles que viram não só através do boletim físico como o digital. Tem uma imagem de uma família a olhar à televisão e com um título por baixo, Hollywood, e diz-nos aqui se o tema será escravos ou senhores. Por isso é um tema bastante atual e que convida todas as famílias a marcarem presença da parte da tarde, às 16h30. Amanhã, também para a família mais alargada que somos todos nós, queremos convidar-vos a estarem presentes às 10 horas no Parque da Pasteleira, no Porto. Quem não souber, nós às 9h30 iremos arrancar daqui da igreja e vamos fazer um piquenique com algumas dinâmicas, algumas atividades com os nossos convidados especiais, e acredito que será bastante interessante estarmos no meio da natureza e todos juntos. Por isso estão desde já também convidados para esse momento amanhã. Destacar ainda que na próxima sexta-feira arrancamos com mais um fim de semana, e às 8h30, também na capela, convidamos a todos os jovens e a todos os pais que têm jovens, adolescentes, jovens adultos, a estarem presentes, porque também iremos ter mais alguns temas neste âmbito. Dizer ainda que no próximo sábado à tarde será mais para casais, portanto, casais de namorados, noivos e casais já com alguma experiência, estão todos convidados para este momento especial. Agenda à parte, permitem-me apresentar este casal pastoral que, para além de amigos, são irmãos, para além de irmãos, são bastante importantes nas nossas vidas. Creio que de muitos dos jovens que aqui estão presentes, a começar no tempo em que eles estavam aqui a estagiar nesta igreja e que íamos para fazer retiro espiritual na casa do pastor, neste caso os pais do pastor Pedro Esteves, em que foram momentos, acho que apanharam várias gerações, momentos significativos que ajudaram, acima de tudo, a alicerçar a espiritualidade dos nossos jovens. E por isso destacar que este casal, já ontem, privaram connosco a dizer que em Colões, quando tiraram o curso de Teologia, quando estavam a estudar, tiveram algumas peripécias engraçadas, mas que fica no foro privado daqueles que tiveram ontem.
mas foram lá que o conheceram e que alicerçaram o seu relacionamento e que, quando vieram, foram diretamente para a Ilha dos Açores, onde fizeram um ministério espetacular e revitalizaram aquelas igrejas e aquele espaço. E, acima de tudo, no âmbito dos jovens, foi uma influência bastante tão significativa que, no passado quinquênio, o pastor Pedro Esteves foi departamental da Juventude, que acaba precisamente este ano de cessar essas funções e abraçar novos desafios. E Deus, certamente, o Espírito Santo o capacitará para ser o novo departamental de evangelismo, que abarca a escola sabatina, os ministérios pessoais e todas as dinâmicas de evangelismo. Isso é uma grande responsabilidade. E também será o responsável, será o diretor do Serviço de Música e Liturgia da UPASD. Por isso, Deus capacita os que escolhe e por isso acredito que os seus dons e com, claro, o braço direito do pastor Pedro Esteves, a Marta Esteves, que está a exercer enfermagem, acho que eles serão uma bênção muito grande para a Igreja em Portugal, como tem sido. Não vou perder muito mais tempo, vou-lhes dar a palavra e pedia só que os nossos jovenzinhos estivessem atentos, porque tem aqui umas coisas especiais para todos nós, mas também para eles, que eles vão passar a explicar. Um bom sábado a todos e obrigado. Obrigado, Nelson, pelas suas palavras e a sua apresentação. Bom dia a todos, irmãos. A paz do Senhor esteja no vosso coração. Aos nossos jovens e aos nossos meninos e meninas, que são o coração, talvez da Igreja, onde Deus quer estar para vos fazer crescer e tornar-vos os seus discípulos onde quer que estejam. E às famílias, a quem, de maneira especial, estes 2 fins de semana, nós vimos trazer alento e a palavra do Senhor, assim esperamos. É um prazer estar aqui convosco, estarmos os dois. Esta mensagem, todo este fim de semana, será trazida e foi preparado por mim e pela Marta, e portanto nós vamos hoje os dois tomar a palavra e procurar ser um estímulo para as famílias. Porque se há uma coisa que é uma verdade absoluta, é que nós podemos não fazer parte de vários grupos. Por exemplo, eu e algumas pessoas aqui não fazemos parte do grupo das mulheres. Espero que isso esteja seguro para todos. Depois, há também um grupo de pessoas aqui que não fazem parte do grupo dos homens, certo? Nós na vida, se pensarem, já nascemos separados em grupos, por diversas razões nós estamos separados. Depois temos as características pessoais que também nos podem separar. Há pessoas, por exemplo, muito tímidas. As pessoas muito tímidas podem pôr-se em pé e falar um pouco sobre isso? Não, estou a brincar. Porque essas não vão fazer, não é? Agora, se for as pessoas muito extrovertidas, elas podem já levantar-se e explicar porque é que são extrovertidas. Isso também, as nossas características pessoais também mais ou menos nos separam naturalmente em grupos, não é? Agora, há um grupo do qual todos fazemos parte. E todos, ao longo da vida, cumprimos diferentes papéis dentro desse grupo. Alguém adivinha qual é o grupo que eu estou a falar? É a família. Nós nascemos numa família. Bem, não vamos dizer que não pode haver algumas exceções de pessoas que tenham nascido ou vivido em ambientes muito, muito particulares. Ainda assim, esses podem ser acolhidos na família de Deus e vir a formar famílias, não é? Mas, claramente, graças ao Senhor, a larguíssima maioria de nós nascemos dentro de famílias, portanto, crescemos a aprender o que é uma família e normalmente vimos a formar as nossas próprias famílias. Por isso, este é um dos poucos assuntos onde não se pode dizer que haja especialistas. Por isso, se há um tema onde eu e a Marta não podemos aqui apresentar-nos como especialistas de nada, é no da família, porque nós todos estamos a formar-nos como especialistas desse tema. E a maior parte da nossa aprendizagem é a fazer, a observar, a ser família, ok?
Estes 2 fins de semana nós chamámos-lhe Família 360, porque a família tem esta característica de ser uma entidade muito complexa e rica. Ao mesmo tempo que pessoas estão a amadurecer o seu relacionamento com marido e mulher, e isso é extremamente exigente, complexo e rico, também estamos a crescer como pessoas e crianças estão-se a tornar homens e mulheres, e isso é extremamente complexo e rico. E os pais estão a aprender a ser pais, que nunca foram antes, portanto, nunca ninguém pôde aprender. E os filhos também já nascem filhos, não têm hipótese de escolher ser sobrinhos, por exemplo. Não, já nascem filhos, não é? Então nós estamos todos a aprender nas várias dimensões do que significa ser uma família. E o que torna a família 360, que é a família que o é em todas as direções, o azimuth principal que nos congrega como famílias é que nós temos um norte. Nós, homens e mulheres e famílias, que cremos na palavra de Deus e que nos queremos firmar nela, somos filhos, pais, tios, avós, maridos e esposas, mas em todas essas dimensões temos um norte, temos uma direção clara. Ela é-nos dada por Deus, o Pai de todas as famílias. Essa, aliás, é a família de referência. Aliás, é-nos apresentada na Escritura como sendo o próprio Deus, como sendo um pai e um filho. Isto é a linguagem humana, para expressar uma relação. Não é que a relação entre eles possa ser comparada à relação que literalmente um pai tem com um filho. Assim como o lugar do Espírito Santo. No entanto, essas expressões já nos demonstram que há uma família composta por 3 pessoas e que essa família dirige a família universal que somos todos nós. Todos juntos formamos esta família em 360 graus. Ora então, esta manhã, vamos fazer o quê? Vamos abrir a palavra de Deus e vamos procurar que ela nos oriente e nos traga algumas exortações às nossas famílias. Nós temos aqui 4 pequenas mensagens ou exortações que temos para deixar a todas as famílias, a começar pela nossa. Nós estamos uma família abandonada, eu e a Marta, uma vez que deixámos a nossa semente espalhada pelo país. Nós queremos conquistar o território nacional e então temos um filho em Lisboa, porque hoje tinha atividades com os jovens, está em casa de amigos, e a nossa mais pequerrucha, a Eva. O João tem 14 anos. O João, aliás, praticamente nasceu aqui nesta igreja. Nós nunca esquecemos isso. Foi apresentado ao Senhor aqui, neste lugar. E depois a nossa Evinha, que está com os avós em Coimbra. E nós estamos a norte. Ora, vocês sabem que Deus comunica-se de muitas maneiras, certo? Não é isso que diz o apóstolo, não é? Deus tem falado de muitas maneiras. E uma das maneiras mais, como é que vou dizer, curiosas talvez e inesperadas de Deus falar ao ser humano é usando um recurso gramatical que normalmente não se esperaria que Deus usasse. Por exemplo, alguém se admira que Deus dê ordens e que Deus use o imperativo para falar connosco e diga faz, vai, sê, sai. Tudo isto são ou não são expressões bíblicas? Tudo isto. Nós compreendemos que Deus, como sabe todas as coisas e pode todas as coisas, Ele comunica-se connosco dando ordens com imperativos. Agora, o que é mais inesperado na Bíblia é Deus comunicar-se connosco fazendo perguntas. E há uns anos atrás, estava a estudar a Escritura, e de repente comecei-me a perceber que, na verdade, ao longo de toda a história da Bíblia, Deus comunicou-se com várias pessoas, várias famílias, vários dos seus servos, em momentos muito diferentes, sabem fazendo o quê? Não afirmando ou dando ordens, mas fazendo perguntas. E de repente, quando me lembrei disto, disse, será mesmo? E comecei a tentar investigar os vários momentos em que Deus faz perguntas. E fiquei espantado com a força de algumas das perguntas do Mestre aos seus servos. Esta manhã, então, nós trazemos 4 perguntas para as famílias
da Igreja de Canelas, ou famílias que, não sendo desta igreja, hoje aqui estejam, nos visitem, ou estejam aqui por casualidade, ou até que nos vejam pela internet. Hoje trazemos, da parte de Deus, as perguntas não são minhas nem da Marta. Temos 4 perguntas para fazer às famílias. Portanto, isto é 360. Estas perguntas incluem os filhos, os jovens, que ainda estão em casa e debaixo da autoridade dos seus pais. Estas perguntas são feitas aos casais, marido, mulher, são feitas aos avós, são feitas a todos os elementos da família. 4 perguntas. Porquê é que Deus faz perguntas? O que é que Deus quer ao fazer perguntas? Nós, seres humanos, quando fazemos perguntas, normalmente é para quê? Com que objetivo? Quem me diz? Obter respostas. Normalmente fazemos perguntas quando não sabemos alguma coisa. Ora, o que eu me pergunto é o seguinte: será que Deus, há alguma coisa que Deus não saiba? E que Ele tenha que vir humildemente e perguntar a uma família na terra, a um patriarca, a um líder? Deus vem e faz uma pergunta para querer saber alguma coisa. Serão estas as perguntas que estão na Bíblia? Que Deus faz? De maneira nenhuma. As perguntas de Deus não são para obter informação. As perguntas de Deus que hoje nós vamos trazer a vocês aqui, famílias, são perguntas para nos fazer pensar nas respostas. Mas são perguntas para nos confrontar com as respostas. Sabem que às vezes nós temos que ser confrontados. Porque esquecemos de coisas importantes. Às vezes, pior, fazemos de conta que não sabemos coisas importantes. E Deus vem, e talvez em vez de dizer o que é isso que fizeste, isto já seria uma pergunta. Em vez de Deus dizer não faças isso, Deus pergunta porquê é que estás a fazer isso? E a pessoa é confrontada com a sua atitude, com a sua escolha. Há muitas perguntas, hoje trazemos então 4, ok? Eu vou começar, a Marta vai apresentar a primeira pergunta, mas deixa-me agora usar aqui o micro. Está ligado, não é? Vou usar agora o micro sem fios para fazer o seguinte. Nós temos aqui 4 objetos, ok? Estes 4 objetos representam as 4 perguntas e as 4 pessoas. Agora, para os nossos mais pequeninos, onde é que estão as crianças aqui da igreja? Podem pôr as mãos no ar? Pode ser os rebentos, os tições, os mais pequeninos, vão participar neste culto ajudando-nos a adivinhar, ajudando porque os adultos não conseguem, eles não têm o vosso conhecimento bíblico. Porque vocês estudam as histórias da Bíblia e têm a Bíblia na ponta da língua. Cada objeto destes representa um homem, uma mulher, uma família, aqui, a quem Deus fez uma pergunta. Agora, vamos lá tentar. Eu quero ouvir só as crianças. Sem eu dar nenhuma pista, quem sabe o que é isto que está aqui? Um cajado, sim senhor, uma vara. Uma vara. Ora bem, um cajado serve para quê? O que é que acham? Os meninos, meninas? Sim. Agora vamos à pergunta mais importante. Quem acham que é o homem, já estou a dar uma pista, que representa esta vara? Moisés disse a alguém, outros disseram um pastor. Ok, todos sabemos, é um homem da Bíblia que usou uma vara. Quem quer arriscar outros nomes? Antes de eu dizer quem é. Um pastor? Sim, o nome de um pastor. Não sei se é um pastor ou não. Vou dar uma pista então. Foi um homem que usou esta vara muitas vezes na sua vida e com ela fez grandes sinais. Moisés, Davi, diz ali alguém, podia ser Davi, também andava com ovelhas, fez grandes sinais. Agora a última pista. Foi um homem que com esta vara abriu o mar. Moisés. Vamos ver agora qual foi a pergunta que Deus fez a Moisés. Bom dia a todos. Quero saudar-vos desejando um feliz sábado e fazer um parênteses para agradecer o carinho com que a Igreja de Canelas nos recebe. E, se me permitem dizer, é bom estar de volta a casa, porque foi aqui que tudo começou.
A primeira pergunta que eu tenho para partilhar convosco esta manhã foi a pergunta que o Senhor fez a Moisés no capítulo 4 de Êxodo, e convido a que todos possam ler comigo. Moisés, diante do Senhor, revela os seus receios e diz-lhe, diz Moisés ao Senhor, se não crerem em mim, se não ouvirem a minha voz e se disserem, o Senhor não te apareceu. Moisés diz ao Senhor, então se isto acontecer, e o Senhor diz-lhe no versículo 2, coloca-lhe então esta pergunta-chave e extraordinária, simples. O que é isso na tua mão? Moisés apresenta-lhe os seus medos, os seus receios. Havia riscos associados à missão que o Senhor lhe tinha dado e o Senhor responde-lhe com a pergunta, o que é que tens na tua mão? Diante de riscos, diante de dificuldades, o Senhor consegue acalmar este homem com a pergunta, o que é que tens na tua mão? E o que será que o Senhor lhe quer dizer com essa pergunta? Há uma dificuldade, há um receio expresso, e o Senhor pergunta-lhe, por outras palavras, Moisés, temos um problema. Mas o que é que tu tens como solução, como parte da solução? Qual é o teu contributo? O que é que tens para dar? O que é que está aí na tua mão? E Moisés traz na mão uma vara, que é algo que não tem qualquer valor, a utilidade é limitada. Para resolver o problema que Moisés tinha, a utilidade era mesmo muito pouco ou nenhuma. E o Senhor diz-lhe, o que tens na tua mão? Moisés tinha na sua mão, além da vara, aquilo que todos nós temos diante dessa pergunta. Aquilo que as nossas famílias têm diante desta pergunta. Temos expectativas, temos uma educação diferente, se olharmos para o casal. Eu tive uma educação diferente da educação do meu marido. Todos temos temperamentos diferentes. Os nossos filhos têm temperamentos tão diferentes um do outro. Não tem nada a ver. Aqueles que são pais têm filhos, sabem que os nossos filhos podem não ter mesmo nada a ver uns com os outros. Completamente diferentes. Temos hábitos diferentes. Gostamos de coisas diferentes. Temos formas de ver a vida diferentes. E o Senhor, olhar para Moisés e ver aquela vara na sua mão, vai-lhe dizer, é mais do que suficiente. Uma vara. É mais do que suficiente. Porque o Senhor, através dessa vara, vai-lhe mostrar o grande segredo bíblico. O grande segredo para as nossas famílias, ou para qualquer empreendimento que tenhamos que fazer, e a família pode ser um deles, o Senhor vai-lhe mostrar o grande segredo para o sucesso. Um segredo que implica dependência completa de Deus, um segredo que implica submissão ao Senhor e humildade. Porque Moisés, de facto, não podia fazer grande coisa com aquela vara. Moisés conseguia resolver os seus problemas apenas com aquela vara? Não. Mas o que é que Deus conseguia fazer com aquela vara? Tudo. O contributo de Moisés era muito pequeno, mas o Senhor, com esse pouco, conseguia fazer muito, muito mesmo. No versículo 17 do mesmo capítulo 4 de Êxodo, o Senhor diz-lhe isso mesmo. Toma, pois, esta vara na mão, com a qual has de fazer grandes sinais. Algumas versões dizem grandes maravilhas.
não era a vara, era o Senhor que iria fazer grandes maravilhas com o pouco que Moisés tinha. E talvez hoje de manhã estejam aqui famílias com dificuldades entre casal, ou dificuldades com os filhos, e o Senhor vai nos perguntar o que é que temos na nossa mão, o que é que temos para dar. E talvez, se olharmos honestamente, vamos ver que não temos grande coisa. Mas o pouquinho que nós tivermos para dar para Deus é suficiente para Ele fazer grandes maravilhas. Se calhar nós temos apenas o amor, mas não sabemos como fazer da melhor maneira. Talvez possamos ter tempo a dedicar. Talvez temos, olha Senhor, tenho apenas a paciência. Mas apenas isso que nós tivermos para dar é suficiente para o Senhor fazer grandes maravilhas na nossa família. A pergunta de hoje, a primeira pergunta de hoje, é para olharmos para nossas famílias, olharmos para as dificuldades que estamos a passar e vermos que o Senhor nos está a perguntar: o que é que tens na tua mão? O que é que tens para dar? Qual é o teu contributo para que eu possa fazer grandes maravilhas? Esta pergunta o Senhor faz-nos para nos predispormos a que Ele possa fazer grandes coisas através de nós, nas nossas famílias. Se nós nos pusermos nas mãos do Senhor, se humildemente lhe dermos o pouco que nós temos, ainda que nos pareça insignificante e que não conseguimos fazer nada com aquilo, o Senhor pode fazer grandes maravilhas. Eu vou apresentar o segundo objeto para a segunda pergunta. O que é que tenho aqui? Uma capa. Certamente o personagem bíblico não usou uma capa como esta, mas usou uma capa. E eu pergunto, quem usava capas? Sei lá, talvez um rei? Um profeta. Também podia ser um profeta. Foi dito Eliseu. Será? Este homem, David, um rei, podia ser. Poderia ser. Este homem usou a sua capa durante algum tempo, mas, e aqui vou dar uma grande pista, não ficou com ela. A sua capa não ficou com ele. Deu a sua capa a alguém. E não era um rei. Outra pista. Não era um rei. Era um profeta. Ali em cima já gritam Elias. A capa que Eliseu tinha, porque de facto foi dito aqui Eliseu, quem foi que lhe deu? Elias. Então estamos a falar do grande profeta Elias. Elias um dia ouviu uma pergunta que o fez tremer. Está escrita em 1 de Reis, capítulo 19. Querem acompanhar-me? 1 de Reis, vamos ler o capítulo 19. Elias, apesar de ter visto Deus fazer grandes maravilhas com pouca coisa, talvez se tenha esquecido disso, e então fugiu de uma rainha que o perseguiu, que o queria matar. Elias teve medo e fugiu durante muito tempo. Até que finalmente, 1 de Reis 19, diz o versículo 9, o quê?
1 de Reis 19, 9, diz que Elias entrou numa caverna onde passou a noite. Então veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, e agora não uma pergunta, não uma afirmação, uma pergunta. Qual foi a pergunta? Irmãos, o que é que diz aí na vossa Bíblia? O que fazes aqui, Elias? É uma tremenda pergunta. Algum de vocês se imagina em certos momentos da vida, do dia, algum pai aqui ou mãe, algum marido ou mulher, por vezes consegue imaginar os dois estarem numa situação em que Deus se aparecesse naquele momento, poderia dizer assim, queridos marido e esposa, o que é que fazem aqui? Elias estava na caverna porquê? Porque deixou-se dominar por emoções, sabem? E esta é uma luta tremenda que nós temos na nossa vida. Que é deixarmos-nos dominar por emoções, sentimentos, paixões às vezes. Estas emoções podem ser na forma de medo ou de euforia. Mas quando nós deixamos as emoções dominar a nossa vida, em vez de ser a razão, a reflexão, a sabedoria e sobretudo a palavra sábia de Deus, nós normalmente vamos parar a uma caverna. Porque as nossas emoções naturais, elas tendem a desequilibrar-nos. Tendem. Uma pessoa pode ser tão transformada pelo Espírito Santo ao ponto de ter as suas emoções e sentimentos dominados. Mas muitas vezes não conseguimos fazê-lo. E ouvimos uma notícia, vemos alguém até na nossa casa agir de determinada maneira e somos tomados por emoções. Numa família isto acontece com muita frequência. Nós precisamos, por isso, de reconhecer que por vezes estamos em lugares, em situações e posições onde nunca deveríamos ter permitido entrar ou chegar. E Deus pergunta-nos, o que é que fazes aqui? Eu leio, por exemplo, aos Provérbios, nas mensagens e sabedoria dos Provérbios, se quiserem ler comigo Provérbios, no capítulo 24, vejam qual é o provérbio, a sabedoria aqui. Provérbios 24, versículo 3. Eis um conselho tremendo para as famílias que aqui estão. Diz o sábio, 24, 3 de Provérbios. Com a sabedoria se edifica uma casa e com entendimento ela se firma. Não é com sentimentos que se firma uma casa. É com entendimento. Estou eu o quê? A querer dizer que nós não podemos estar apaixonados, nem ter sentimentos, nem emoções? É o contrário. Sabem quem é que nos criou com emoções? Tudo o que nós temos foi concedido por Deus. Tudo. Toda a característica do ser humano, toda a forma de relacionamento, o que nós somos foi porque Deus nos deu. Não há coisas que nós provamos, fazemos ou sentimos e nos dão muito prazer? Essa sensação de prazer vem de onde? Quem é que nos deu um cérebro com a capacidade de produzir substâncias que nos fazem sentir bem e felizes? Foi Deus ou foi o diabo? O diabo não criou nada disso. Agora nós, muitas vezes, eu muitas vezes, o que é que me acontece? Deixo que essas emoções e sentimentos não sejam controlados e sejam de harmonia com a vontade de Deus. Então esses sentimentos conduzem-me a fazer coisas erradas, a dizer palavras erradas, a tomar ações erradas. E então Deus vem e diz-me, Pedro, o que é que fazes aqui? É esta a mensagem que Deus está a dizer esta manhã, e eu vou ter que ser direto a todas as famílias que aqui estão. Estou a incluir os jovens, muitos estão aqui à frente, outros por aí, que são filhos e têm que conviver com o ambiente da família, o relacionamento com os pais. Às vezes, talvez há sentimentos que afloram à vossa cabeça. Vontades. E é necessário que elas sejam submetidas a Deus. Talvez eu pudesse perguntar a alguns casais que estão aqui esta manhã, quando vocês estão a discutir
E nessa discussão há palavras violentas, há palavras torpes e há má educação. Se Deus aparecesse nesse momento na vossa casa, Ele poderia perguntar: meus queridos, o que fazem aqui? Que maneira é esta de falar? Que tipo de relacionamento é este? Talvez Deus pudesse aparecer numa casa onde encontrasse, numa noite, onde encontrasse a família espartilhada e separada, cada um à frente do seu ecrã. Um está na sala na televisão, outro está no tablet no quarto, outro está no computador no outro quarto e outra está na outra televisão. Talvez Deus pudesse aparecer nessa casa e perguntar: o que é que vocês fazem aqui? Talvez Deus pudesse aparecer a um filho ou uma filha que são desobedientes aos seus pais, sabem que a vontade dos pais para a sua vida é a melhor, mas depois saem de casa, saem debaixo daquela autoridade e fazem o contrário do que os pais ensinaram e fizeram. Ninguém põe a mão no ar para dizer que já fez isto. Mas nessa altura, Deus, se vos aparecesse, talvez perguntasse: o que é que fazem aqui? Não foi isto que vocês aprenderam? Talvez Deus pudesse encontrar alguns de nós adultos, quem sabe, a ver na televisão ou na internet imagens que nós não devíamos ver, que são inspiração do diabo. E estamos dentro da nossa casa, com a nossa própria família, a dar aso a esse tipo de imagens, influências. Então Deus apareceria aos Elias aqui em Canelas e diria: o que é que fazem aqui? Nesta caverna, num lugar escuro e úmido. Se o que eu tenho para vocês é um lugar ao sol, e não é o da canção, é à luz do sol da justiça. Deus a nós diz: sai. Sabem porque é que Deus faz a pergunta? Para não ter que acusar Elias e dizer: és um medroso, não confias em mim. Deus, para evitar isso, na sua bondade e misericórdia, diz: Elias, o que fazes aqui? Entendem? E Elias saiu cá para fora. Lembro-me de uma ocasião, podíamos ter trazido essa pergunta, em que Deus apareceu a um homem e uma mulher e perguntou-lhes: onde estão? Sabem onde é que eles estavam? Ele era Adão, ela era Eva. Estavam escondidos, com vergonha. E Deus veio e perguntou: onde é que estão? O que fazes aqui? Irmãos, se alguma das nossas famílias, maridos, se vocês têm que se envergonhar de alguma coisa que dizem, da maneira como tratam as vossas esposas, se têm algum lugar em que se envergonhar, não há problema nisso. Mas saiam dessa caverna e tratem as vossas esposas como a glória que Deus vos deu. Esposas, se no vosso trato, no vosso falar, no vosso pensar, no agir com os vossos maridos, não têm sido coerentes, honestas, sábias, saiam dessa caverna. Deus diz-vos: o que é que fazes aqui? Cuida do teu marido. A pergunta podia multiplicar-se, mas Deus hoje faz essa pergunta para nos chamar a sair e a seguir o seu plano. E vamos à próxima pergunta? Pergunta encontra-se aqui. Não sei se tenho força. O Nelson é mais forte que eu, como se vê. Ora, vamos ver quem adivinha qual poderá ser o personagem por trás desta bela cesta que tem vários legumes, frutas, coisas que foram colhidas da terra. Caim. Será? Porquê que será Caim? Nós sabemos que Caim, qual era a sua profissão? Ele era lavrador, dedicou-se a lavrar a terra. Mas ele tinha um irmão que dedicava-se a fazer o quê? A pastorear as ovelhas. Era meu colega, no fundo. E um dia Deus pediu a estes dois irmãos que trouxessem ao Senhor o quê? Uma oferta, para que o Senhor aceitasse e fosse honrado. Deus disse o que é que devia ser essa oferta. E ela devia ser um cordeiro puro. Mas Caim era agricultor e achou que devia trazer uma cesta
e pôr no altar o fruto da terra. Ele pensou, então, mas se eu sou agricultor, isto é o melhor fruto. Estão a ver, ele até era, aparentemente, ele seria mais vegetariano do que o Abel. Mas, o que é que aconteceu? O Senhor não se agradou desta oferta, pois não? E então Caim fez uma coisa terrível. Meninos, sabem o que é que fez Caim? Quem sabe? É verdade. Está ali uma menina a dizer, ele matou o seu próprio irmão. Então Deus apareceu-lhe e a Marta vai dizer o que é que Deus fez. A terceira pergunta encontra-se no texto de Gênesis, capítulo 4, e versículo 9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Caim, onde está o teu irmão? Deus não sabia a resposta a esta pergunta. É claro que sabia. Esta é daquelas perguntas... eu vou-vos contar uma ilustração para perceberem um bocadito. Isto é muito comum acontecer no seio familiar. Aconteceu connosco enquanto filhos e acontece agora com o meu filho, e às vezes dou comigo a ver que isto são ciclos. Aconteceu connosco e volta a acontecer connosco, mas do lado de cá, do lado de pais. O meu filho há dias chegou a casa e eu reparei que tinha um buraco na sola dos ténis, uns ténis novos, caros, que eu lhe tinha comprado há relativamente pouco tempo. E eu vejo aquele buraco em baixo e vocês acham que eu não sabia o que é? É claro que eu sei o que é. E eu perguntei-lhe, João, porquê é que os teus ténis têm um buraco na sola por baixo? E ele não fez grande expressão com a cara, mas deu para perceber que ele, pronto, já fui apanhado. E ele fez um bocadito como Caim. Caim, o que é que respondeu ao Senhor? Porventura sou eu o guardador do meu irmão? Eu sei lá do meu irmão. E o meu João respondeu, mãe, fui a usar, então eu tenho que andar. Era preciso andar muito até fazer um buraco por baixo. E o meu filho não é rapaz que gosta muito de andar, mas é rapaz que gosta muito de correr atrás de uma bola. Sabem porquê que este tipo de perguntas são colocadas? Sabem porquê que eu coloco esta pergunta ao meu filho? E porquê que Deus colocou esta pergunta a Caim? Porque nós temos necessidade de sermos confrontados com a nossa responsabilidade. Filho, tu vais para a escola para brincar, mas vais para estudar. E eu tive que o confrontar com a sua responsabilidade. Da mesma maneira que Deus confronta aqui em Caim com a sua responsabilidade. E se Deus faz esta pergunta hoje às nossas famílias, onde está o teu irmão? É para nos confrontar com a responsabilidade que nós temos para com cada membro da nossa família. E não podemos dizer não sei. E não podemos dizer não é problema meu, foi a escolha do meu marido, foi a escolha dele. Ou foi a escolha do meu filho. Ou o meu filho não pode dizer, eu não tenho culpa de nada, a minha mãe ou o meu pai é que mandam, a escolha foi deles. Não vale dizer não. E o Senhor não nos faz esta pergunta para saber onde estamos, mas como estamos. E somos responsáveis uns pelos outros. A partir do momento em que casamos, nos tornamos uma só carne, nós temos responsabilidade para com a nossa família. Eu tenho responsabilidade para com o meu marido e ele tem para comigo. E os filhos nascem e fazem parte desse mesmo corpo, dessa mesma carne que é só um. E se um de nós tem um problema, se um dedo dói, todo o corpo sente. E se um de nós tem um problema, todo o corpo sente. Toda a família o sente.
Por isso todos, na família, somos responsáveis uns pelos outros. Maridos são responsáveis pelas mulheres, mulheres pelo marido, pais pelos filhos. E eu aqui quero, sobretudo, que os filhos ouçam com muita atenção. Isto vem tocar um bocadito num aspecto que foi tocado ontem, que falámos ontem. Foi até o Tony que nos falou nisto. E é muito importante. Eu quero que os filhos ouçam com muita atenção. Filhos, os pais são responsáveis por vós. E como são responsáveis por vós e vos amam, não vos dão maus conselhos. Não vos dão más ordens quando tem que ser. Filhos, vocês também são responsáveis perante os vossos pais, pelos vossos pais. São responsáveis em acarinhá-los, têm a responsabilidade de ser honestos e verdadeiros, porque apenas num lar onde reina um clima de honestidade, de verdade, nós podemos ajudar-nos uns aos outros. Quando o Senhor pergunta onde está o teu irmão, pergunta a todos os membros de uma família. Pais, onde estão os vossos filhos? Filhos, onde estão os vossos pais? O que têm feito pelos vossos pais? Pais, o que têm feito pelos vossos filhos? Esta pergunta existe para nos lembrar que temos que estar atentos às necessidades uns dos outros no nosso seio familiar. E eu oro a Deus para que Ele nos dê realmente a capacidade de nos lembrarmos sempre desta pergunta, desta noção. Onde está o teu irmão? Estou eu atenta às necessidades da minha família? Se cada membro de uma família pensar, estou eu atento às necessidades da minha família? Nós realmente teremos, com a ajuda do Senhor, sabedoria para sabermos como ajudar-nos uns aos outros. E eu passo já para o último personagem. Vai dar a última pergunta. E eu acho que me calhou o mais difícil. Mas vou ver. Calhou-me o mais difícil porque eu tenho aqui o quê? O que é isto? Uma telha. Os meninos não sabem o que é uma telha? As telhas servem para quê? Para construir o telhado de uma casa. Certo, certíssimo. As telhas são usadas para construir um telhado. Então, é um personagem que tem a ver com uma telha. Mas, vou dar uma pista. Não tem absolutamente nada a ver com um telhado. Oh, vocês são grandes, não vale. As crianças. É um personagem que precisou de uma telha, mas não fez um telhado. É um homem. E uma terceira pista, porque esta é um bocadinho difícil, não é nem profeta, nem rei, é um simples homem. Quem disse Jó? Porquê Jó? Porquê Jó? O que é que tem a ver a história de Jó com uma telha? Eu estou a ver caras assim que estão mesmo a colocar-se essa pergunta. O que é que tem a história de Jó a ver com uma telha? No capítulo 2, versículo 7, diz que Jó foi permitido a Satanás que ferisse Jó e Satanás cobriu de feridas desde a planta do pé até à ponta da cabeça. E Jó usava
um caco de telha, um pedaço de telha, para raspar as feridas. Então vamos ver que pergunta muito interessante Deus colocou a Jó. E há mais um detalhe interessante, é que Jó foi o homem a quem Deus fez mais perguntas, sabiam disto? Durante todo o livro de Jó, o próprio Jó e os seus amigos questionam Deus muitas vezes. Claro, Jó não entendia o seu sofrimento. Até que finalmente, os últimos capítulos, há um enorme poema. É um poema que está escrito, mas que foi Deus que o proferiu. E Deus vai fazer algumas dezenas de perguntas a Jó. E uma delas é que eu vos trago, é que vos trazemos esta manhã para terminar. Está no capítulo 38, que foi precisamente quando Deus começou a responder a Jó, mas vai responder-lhe com perguntas, e uma delas, algumas versões possivelmente não vão estar exatamente como a minha, mas o sentido, claro, é o mesmo. Jó 38, 19, Deus vai perguntar a Jó. 38, 19. Onde está o caminho para a morada da luz? Onde está o caminho para a morada da luz? O que Deus queria perguntar a Jó era se ele entendia de onde é que a luz vinha. Como é que este fenómeno pode acontecer? Tu olhas e vês, é real, mas não lhe conseguimos tocar nem apalpar. De onde é que vem isto? E Jó ouviu Deus a perguntar-lhe, se tu sabes tanta coisa, já agora diz-me, onde é que está a morada da luz? Eu quero aplicar esta pergunta de uma maneira mais simbólica, se quiserem, esta manhã, para vos dizer o seguinte. Nesta terra, o casamento, para os maridos e mulheres, para os futuros, para aqueles que estão noivos ou que namoram e pensam em vir a casar, acreditem no que eu vos vou dizer. O casamento pode ser a resposta a esta pergunta. Nesta terra pode ser a morada de luz. Um lugar maravilhoso, brilhante, onde nos sentimos aquecidos e confortados, onde há transparência, onde não há vergonha. O lar, a família, podem ser a resposta que Deus tem nesta terra para esta pergunta. O lar e a família podem ser a morada de luz. Acreditam nisto? Mas eu estou consciente que é uma pergunta talvez difícil de responder. Talvez ao dizer isto eu esteja a pôr a fasquia alta demais. E nós que já vivemos momentos bem difíceis nas nossas famílias, algumas ao ponto de se dissiparem, talvez alguns já não acreditem que uma família pode ser uma morada de luz. Outros, quem sabe, aqui nesta hora estão a lutar com todas as suas forças para ver se ainda isso se torna possível, mas não veem luz no fundo do túnel. Mas essa mensagem, essa verdade, ela tem que nos inspirar. Sabem que é isso que os ideais fazem. Os ideais inspiram-nos. Em muitas coisas na nossa vida nós não conseguimos ainda experimentar os ideais, mas eles inspiram-nos. Ninguém quereria um Deus que, em vez de nos dar ideais, desse-nos realidades humanas e desesperadoras. Deus dá-nos ideais para nos inspirar a alcançá-los. Sabem que um dia Deus revelou algumas verdades a uma mulher que nós queremos como adventistas, aqueles que o são. Alguns podem escutar-me nesta altura e ainda não reconhecer isso. Mas eu acredito firmemente, e muitos aqui, que Deus inspirou uma irmã nossa na fé e deu-lhe ideais e luz para a nossa vida. Chama-se Ellen White. E ela escreveu muito para aconselhar as famílias. E entre as muitas coisas que ela disse, vocês podem encontrar isto em vários livros, no Lar e Família, onde está uma compilação destas ideias, mas um dia ela disse que o lar deve ser um pequeno céu na terra. E depois disse o seguinte, escreveu na revista Sinais dos Tempos, em 1911, já perto do final da sua vida. Já ela era uma mulher viúva. O mais agradável símbolo do céu
E agora notem, vocês podiam dizer, é um lar? Não. Não chega, a frase não termina aí. Porque um lar pode não ser um símbolo do céu. Por isso que a frase completa é o seguinte: o mais agradável símbolo do céu é um lar presidido pelo Espírito do Senhor. É mesmo. Só que nós viemos aqui esta manhã para dizer a verdade. Confrontar com a verdade. E a verdade é que por vezes as famílias e os lares tornam-se lugares de trevas. E podem estar aqui pessoas, e estão seguramente pessoas aqui dentro desta igreja, talvez alguns jovens, que sabem perfeitamente o que é a relação entre os seus pais, que sabem dos seus próprios conflitos com os pais. Muitos aqui viveram na sua própria pele, como costumamos dizer, este drama de um lar ser não uma luz, mas um lugar de trevas. Nós temos que reconhecer o seguinte: a Bíblia é clara em ensinar que as trevas, elas facilmente controlam. Mas quando a palavra de Deus, ela ocupa o lugar central, as trevas inevitavelmente dissipam-se. Querem provas disto? E havia trevas sob a face do abismo. Durante quanto tempo estas trevas existiram na face do abismo, que era este planeta? Ninguém sabe. Mas sabem quando é que as trevas terminaram? Disse Deus. Sabem como é que termina isto? Haja luz. Deus falou, quer dizer, a palavra de Deus apareceu. E quando a palavra de Deus está num lugar e Deus diz luz, as trevas desaparecem. Sabem um outro momento da história deste planeta em que havia trevas sobre a face deste planeta? Está em João. Isto que eu disse foi em Gênesis no capítulo 1. Mas vocês vão ler o Evangelho de João no primeiro capítulo e lá diz no versículo 5 que havia trevas na terra até que a luz resplandeceu. E as trevas desapareceram. Sabem que luz era esta? Está lá em João também no capítulo, está lá nos versículos antes. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Quem é este que se chama a palavra? Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Logos, a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus, feita carne, apareceu nesta terra, as trevas desapareceram. Onde ele andava, os lugares que ele pisava, os ouvidos de quem o ouvia, os olhos que ele tocava com as suas mãos, as criancinhas que ele agarrava no colo, as pernas dos paralíticos, estes lugares cheios de trevas, quando Jesus dizia alguma coisa, tocava, o que é que acontecia? Luz. Hoje, existirão muitos segredos, muitas formas das famílias recuperarem. Por vezes é preciso até aconselhamento, é preciso ser acompanhado por alguém. Eu já tive a oportunidade de o fazer e de ver alguns resultados que dou graças a Deus por eles. Há muitas formas de obter esses resultados, mas o mais básico, o primeiro deles todos, queridos irmãos e famílias, é a palavra de Deus. Se analisarmos em profundidade, e eu vou deixar este desafio com todos vós, porque como não é para ninguém dizer se é verdade ou não, fica a verdade dita desta maneira. Famílias que já atravessaram momentos muito duros, que poderiam dizer de trevas, analisem qual era o lugar que a palavra de Deus tinha na vossa família durante esse tempo. Analisem. Quanto tempo a família passava junto em redor da palavra de Deus? Quanto tempo e quanto espaço era dado para que a palavra de Deus fosse exaltada? Por isso o grande desafio que está diante de nós, para alcançarmos ainda esses objetivos, é para podermos sair das trevas e chegarmos a uma morada de luz, é permitir que o Espírito do Senhor presida. Para isso é preciso, de facto, usar a palavra de Deus, deixar-se inspirar pelos seus princípios. Olhem, isso pode até incluir coisas como mudar a alimentação numa casa. Ou seja, é deixar que os princípios de Deus, os que estão inspirados na sua palavra, comecem a viver-se e a experimentar-se. E quando esses princípios que são inspirados na palavra de Deus, nós começamos a ser sérios com eles, as trevas começam a dissipar-se. Porque nas trevas não tem lugar onde a palavra de Deus está presente. É por isso que eu dou este testemunho, já ontem eu fiz aqui e volto a fazê-lo, queridos irmãos. Eu estou aqui com a minha esposa diante de vocês.
Nós somos casados há 15 anos e já tivemos momentos os dois de trevas, e trevas muito densas. Em alguns momentos do nosso casamento, e eu sou pastor e nós uma família pastoral, respeitada, só que ninguém sabe o que é que se passa na casa das pessoas. Até das pessoas que pregam a palavra de Deus. E nós já tivemos problemas os dois em certos momentos em que eu cheguei a coçar a cabeça e dizer, isto, não sei onde é que isto vai parar. Mas hoje apresento-me aqui, em verdade, diante de vocês todos, jovens, casais, para dizer o seguinte: hoje temos um casamento maravilhoso. E 15 anos depois de casarmos, estamos mais unidos, há mais luz na nossa casa, vivemos uma experiência maravilhosa em todos os domínios. Eu vou-vos dizer, mais do que há 10 anos atrás. Mas temos lutas ainda. Há reformas na nossa casa que temos que lutar muito para as conseguir. Mas há uma coisa que nós temos a certeza já por experiência. Se nós dermos lugar à palavra de Deus, se orarmos, se buscarmos a inspiração de Deus, se formos humildes e buscarmos juntos que Deus nos inspire, as trevas vão embora. E nós temos que vir aqui dizer a toda esta igreja, às famílias que neste momento estão em trevas, que essas trevas podem desaparecer. E há aqueles jovens que vão casar, uns não é já, tem calma Inês, não é já. Outros já estão noivos, é para breve. Não se assustem. Tudo o que viemos dizer aqui foi para vos dizer que há uma morada de luz. E a vossa família pode ser essa morada de luz. Agora é preciso que a luz do mundo esteja lá presente, todos os dias. E se estiver presente na sala, na cozinha, na cama, no trabalho, se a luz de Deus estiver ali, vai acontecer o mesmo que Jesus disse no princípio, quando criou o homem, a mulher e todas as coisas. Deus disse, é muito bom. E é mesmo. Mas que Deus nos ajude a chegar lá, no poder da sua palavra. Amém? Obrigado pelo vosso tempo e a vossa paciência. Culto com o hino 477, Canção da Vida. Canção
Em oração, Senhor, nos despedimos deste culto. Tivemos prazer em estar na Tua presença, em louvar o Teu nome, em ouvir e refletir na Tua palavra, em sermos participantes desta obra maravilhosa. Pedimos-te por isso que abençoes abundantemente as famílias que aqui representamos. Que tenhas misericórdia das nossas lutas e falhas. Que restaures os nossos corações quando eles estão quebrantados. Que nos dês alento para prosseguirmos quando temos vitórias e conquistas. Sobretudo, Pai, te rogamos esta manhã que o Teu Santo Espírito nos seja concedido numa medida que nos restaure, nos renove, a fim de que as nossas famílias sejam este pedaço de céu. Despede-nos em bem, leva-nos na paz, Senhor, essa paz que o mundo não pode entender, mas que Tu nos concedes. Que a Tua graça e o Teu amor estejam connosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quanto ao mais, irmãos, sede perfeitos, regozijai-vos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, e o Deus de amor e de paz estará com todos vós. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo vos acompanhem. Amém, Senhor.